Anota aí, Pedro. Tá, fala. Impactos Aham, da popularização aham. dos jogos de apostas Dos jogos de apostas no Brasil. no Brasil. Perfeito. Boa frase tema. Vocês querem que eu faça a redação toda de uma vez? Ou querem que eu faça parágrafo por parágrafo? Se eu fizer toda de uma vez, é mais perigoso. Eu vou cometer mais erro, né? A Mila vai ter mais coisa pra corrigir. A galera tá escolhendo mais o que? Tudo de uma vez ou parágrafo por parágrafo? Ah, não, mas independente do que tá escolhendo, né? Eu vou fazer o que eu quiser. Eu quero fazer tudo de uma vez. Né? Porque assim é melhor pedagogicamente, porque vai O ter canal mais é chance. meu, eu que mando, né? É, pô, né? Né? Então a gente tá aqui e vai ter mais chance de eu cometer erros. Eu quero cometer erros. Eu não quero fazer uma redação aqui que eu fique muito tempo pensando, tá? Então, Mila, tô pronto pra começar. Eu só quero confirmar uma coisa. Eu tô pretendendo fazer mostrando o meu raciocínio o tempo todo. Eu vou falando o que eu tô pensando, porque até hoje eu faço redação seguindo os teus métodos. Então eu vou dizer o que eu tô pensando, porque isso já é a coisa mais pedagógica que existe, pra eles irem pegando, tá bom? Tá ótimo. Beleza? Tá bom. Vamos lá, Eu então. vou só observar, hein? Eu vou só observar a Isso. princípio e vou ficar quietinha. Depois vou É só analisar. observar, né? Tá, aí Vou só depois você observar. vem sentando o dedo em tudo, né? Beleza. Então, ótimo, vamos lá. Tô no dia da prova agora, vou começar aqui uma simulação, então. Eu tô no dia da prova, eu acabei de abrir o Enem, e a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o tema da redação para que meu subconsciente já comece a fazer processamento sobre esse tema. Eu acabei de olhar o tema. Cara, bizarro, sabe que eu tô nervoso? Não imaginei que eu fosse ficar nervoso. Eu tô sentindo que o meu coração tá mais acelerado, né? Não nervoso assim de jeito, mas eu tô sentindo que eu tô mais nervoso que o normal. Tem muito tempo que eu não escrevo assim, né? Mas vamos lá. Acabei de olhar essa frase. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou destrinchar a frase temática. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atacar essa frase temática, tá? Vou puxar meus raciocínios, então eu vou até escrever, né? Impactos sugere que eu... Peraí, que eu tenho que botar aquela letrinha grande de novo, ó. Não, eu vou acelerar, então. Eu vou falar. Quando eu leio impactos, isso sugere que eu tenho que trabalhar as consequências de alguma coisa. Impactos é o que vem depois. Primeiro vem a porrada, depois vem o impacto. Então, impacto é consequência. A gente sempre tem linhas argumentativas para trabalhar tanto as causas. A gente tem um problema. A gente pode ter a causa do problema ou o impacto do problema. Em vários textos, a gente vai usar uma abordagem mista. Inclusive, o fato da frase tema estar dizendo impactos da popularização dos jogos não quer dizer que eu seja obrigado a só fazer duas consequências. Eu posso fazer, inclusive, causa e consequência, ou duas causas, desde que eu deixe bem claro que depois eu vou abordar os impactos. Então, a minha mente agora, ela vai se focar no problema. É impactos de quê? Da popularização dos jogos de aposta no Brasil. Não tem um problema explícito nessa frase, só que o Enem sempre cobra temas problemáticos. Então, se não tem um problema, eu preciso problematizar. Então, eu já vou fixar na minha mente o seguinte: o problema central aqui, eu vou até escrever, problema central, né? A popularização dos jogos de apostas está causando prejuízos para os brasileiros. Isso não está no tema, mas eu tô inferindo, eu tô problematizando o tema, porque eu não consigo trabalhar com um tema positivo no Enem. Tô falando coisa certa, Mila? Tá bom assim? Certo. Se tem uma certeza na vida, é que o Enem vai trazer um problema social, ainda que esse problema não esteja explícito na frase. Não tem Então, como. tudo bem. Mesmo que o Perfeito. tema tenha caráter positivo, o aluno tem que problematizar. Perfeito. Se fosse na UERJ, não. Na UERJ, às vezes, o tema tem um caráter positivo, um tema filosófico, um tema reflexivo. Aqui, não. Exatamente. Então, eu problematizei. Eu já puxei que o problema é o seguinte: a popularização dos jogos de aposta está causando prejuízo para o brasileiro. Quais prejuízos? Depois eu entro nisso. Agora, eu vou prestar bem atenção que ele está dizendo que é popularização dos jogos de aposta, então o problema não é jogo de aposta. O problema é que eles estão ficando mais populares. Cara, isso aqui é fundamental, Mila. Eu acho que você deve estar percebendo que eu tô fazendo um brainstorm bem feito aqui. Né? Tá bom. Ter essa clareza lá, eu sei que eu tô fazendo porque ter essa clareza de que o problema não é jogo de aposta, o problema é popularização do jogo de aposta. Jogo de aposta sempre existiu. O problema é quando... isso sempre existiu, o jogo do bicho, jogo de aposta. O problema é quando todo mundo tá jogando. E você acha que os corretores prestam atenção nisso, Mila, nesse tipo de sutileza? Claro, no curso dos corretores, inclusive, na segunda etapa, tem um estudo da frase temática. A frase temática ela é toda destrinchada, dividida em pilares, quais são as palavras que os corretores vão aceitar como sinônimos. Então, esse é o raciocínio mesmo, bater o olho na frase temática e destrinchar palavra por palavra. E você falou uma coisa importante aí, ó, o jogo de aposta, ele sempre existiu. Essa palavra popularização não está aí por acaso, não está aí à toa. Então, a gente pensar também nos motivos dessa popularização nos dias atuais, da sociedade contemporânea. O que favoreceu essa popularização? Enfim, não vou ajudar mais não. Perfeito.
Ótimo, então agora eu tô prestes a mergulhar na parada, mas eu preciso, antes de começar o meu texto, ter apenas a clareza de quais vão ser os dois argumentos que eu vou defender. E eu pretendo fazer 100% focado em impactos. Quando eu tirei nota 1000 em 2018, era impactos, e eu fiz 100% focado em impactos. Eu não botei uma causa para desenvolver impacto, eu fiz impacto mesmo, porque poder a gente pode fazer tudo, sempre dá para fazer uma manha. Mas eu gosto de fazer a coisa bem clara. Falou impacto, eu vou ficar impacto mesmo. Eu não vou falar, vou falar causa e no final do desenvolvimento eu jogo impacto. Eu sei que pode. Faz sentido o que eu tô falando, Mila? De preferir fazer mais seguro, assim? Eu acho que trazer a palavra e os seus sinônimos diretos é fundamental, tá? É fundamental. Não, sim, E o que mas você tem escolher que trabalhar pensar os é o foco desenvolvimentos. argumentativo. A minha pergunta é a seguinte: eu tô pretendendo escolher trabalhar os desenvolvimentos muito focado em impacto mesmo. E não, tipo, fazer o parágrafo só falando de causa e no final falar o impacto. Eu quero. Não, o foco argumentativo tem que estar nos impactos. Você pode Pronto. falar da causa, é interessante até que fale, né? Porque tem que ter a raiz do problema, mas o foco argumentativo está nos impactos. Isso é muito importante também, pessoal. Sempre olhar para a frase temática e se questionar: o que esse tema está pedindo de mim? Um tema que pede para que você discuta desafios, está pedindo para que você pense nos problemas, nos empecilhos. Um tema que pede que você discuta impactos, o foco argumentativo tem que estar nas consequências, né, nos resultados daquilo. Um tema que pede para você discutir alguma coisa que está em questão, em debate, normalmente é um tema que suscita polêmica na sociedade, a sociedade está comentando por algum motivo. Então, sempre prestar atenção no foco da frase temática, porque ali estará o foco argumentativo. Perfeito. Então agora eu vou começar. Eu ainda não pensei em nada, mas eu vou começar a pensar agora. E agora eu vou escrever direto, tá? Então marquem Beleza. a hora que eu tô começando aí. Tô começando 8h07. Vamos lá. Valendo então. Eu vou só falando meu raciocínio assim, meio que baixo, sem gastar tanta energia dando a aula, porque a energia que eu gasto dando a aula eu vou perder no texto. E eu quero tentar fazer um texto bom aqui, tá bom? Então vamos lá. Impacto 1 que eu vou escolher trabalhar. Cara, qual o primeiro impacto da popularização dos jogos de aposta no Brasil? Endividamento. Qual o segundo impacto? Cara, algum que não seja financeiro. Se o endividamento é um impacto financeiro, o segundo impacto é. Caramba, eu vou pegar um impacto sofisticado, que é um impacto, vou pegar um impacto de uma derivada futura, que é esse dinheiro que está indo para as apostas, ele deixa de ir para o desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Isso aí. Então, eu poderia falar endividamento e o outro impacto que eu poderia ter dito é destruição de famílias, problema de saúde mental, vício, tudo isso. Porém, eu vou usar um impacto que ele é uma derivada, que é simplesmente, pô, mas como é que eu falo isso? Que o cara vai deixar de gastar essa grana se qualificando, que o cara vai deixar de fazer uma faculdade, que o cara vai sacrificar. Cara, eu tô achando que é muito complexo. Não sei se eu vou por esse caminho. Eu acho que eu vou talvez por um caminho mais simples. Se o primeiro impacto é o endividamento, o É o segundo básico impacto bem feito, Pedro. Vai no básico bem feito. eu ia pra essa derivada, mas eu pensei, cara, eu vou no impacto mais simplificado. O impacto mais simplificado, caraca, mas eu peguei um aqui que ele é simplificado, mas ele é simples. Evasão de divisas nacionais, prejuízo na arrecadação fiscal, porque todas as empresas de apostas elas são sediadas em outros países, a maioria é sediadas em outros países, e esse dinheiro que as pessoas estão dando para apostas não está sendo gasto em produtos alimentícios e produtos brasileiros. Então existe uma evasão de divisas nacionais. Eu vou conseguir tirar onda aqui com algum repertório de geografia, eu vou usar um repertório com área do conhecimento de geografia, e no endividamento, que repertório eu vou usar para sustentar isso aqui? É óbvio que eu posso usar qualquer repertório da área da economia, qualquer repertório da área dos vícios e da neurociência, para explicar por que a pessoa continua ficando endividada, mas eu também posso usar qualquer repertório sociocultural em que eu vejo o exemplo de alguém que se ferrou muito com apostas. Tá, vou para minha introdução então. Para introdução, eu gosto de começar com um repertório, mesmo que não seja obrigatório, eu vou começar com o repertório. Então eu vou começar com um repertório alusivo. Eu preciso pensar em alguma coisa em que tem algum personagem se endividando. Onde que tem algum personagem se endividando? Onde que tem algum personagem jogando? Tentando lembrar de algum desenho que alguém joga muito. Algum episódio de alguma série em que alguém joga muito e alguém se endivida. Se eu não tô conseguindo pensar nisso, algum repertório histórico sobre o surgimento de casa de aposta? Também não. Tem que lembrar que o tema é popularização da casa de aposta. Como que elas se popularizaram? Não sei. Preciso pensar num repertório em que eu veja alguém se endividando, alguém se endividando, alguém se endividando. Se não tiver, eu vou inventar. Se não tiver, eu vou inventar. Já sei, acabei de lembrar. Né? Eu não sei se eu vou estar inventando, se eu não vou estar. Talvez eu seja. Tinha uma série com isso. Porra, uma série que tinha muito jogo.
Tô lembrando do Mr. Beast de alguma forma. Black Mirror, não. Round 6. Round 6. O Mr. Beast fez um vídeo sobre Round 6 e por isso que eu tava lembrando do Mr. Beast. Então, olha só. Na série, entre aspas, porque é o nome de uma produção, então na série Round 6 é retratada a história de um homem que, vírgula, seduzido por promessas fáceis de ganhos financeiros por meio de jogos, de apostas, por meio de jogos, é retratar a história de um homem que, seduzido por promessas fáceis de ganhos financeiros por meio de jogos, é sequestrado e perde e sofre graves prejuízos à sua integridade física e psicológica. Montei o panorama da série. Sofre graves prejuízos. Quem sofre o prejuízo? Sofre um prejuízo a algo. Eu sofri um prejuízo. Eu tô com dúvida na regência verbal. Ele sofre graves prejuízos à sua integridade, né? Ao seu bem-estar. Mas é claro que se fosse. Mas a questão é se esse verbo pede preposição. Quem sofre, sofre a algo. Né? Então, na dúvida, eu vou trocar isso aqui. É sequestrado e sofre. E é sequestrado e é sequestrado e passa por violações na sua integridade pessoal. Pronto, fui pro mais seguro. Agora que eu estabeleci esse repertório, eu preciso transitar rápido pro tema. O problema do tema de verdade é a popularização, eu sempre volto na frase do tema. O problema verdadeiro aqui é a popularização dos jogos de aposta. Curte a live pra você também ter boa sorte na hora da prova. Você tá vendo o esforço que eu tô fazendo cognitivo aqui? Na hora da prova, se você curtir a live agora, tem mais chance de você conseguir fazer. Justamente porque você tá sendo grato. Você tá numa live e você tá curtindo ela. Então vamos lá. Então eu já estabeleci isso aqui agora, a popularização dos jogos de aposta no Brasil. Tá, isso aqui é fácil, né? Fora dos limites ficcionais dessa produção, ao analisar o Brasil odierno, então fiz já eu já situei, porque o tema tem Brasil, então eu quero falar Brasil aqui, porque o tema tem Brasil, e eu tava num espaço fictício e agora eu acabei de transitar para um espaço verdadeiro, que é o Brasil, e para um tempo presente. Então, fora dos limites ficcionais, saí do meu repertório e fiz um uso produtivo no momento que eu disse dessa produção, então eu tô dizendo que eu me importo com o meu repertório, que eu não vou só deixar ele de qualquer jeito. Ao analisar o Brasil odierno, percebe-se que a popularização dos jogos de apostas, mas eu sei que eu já falei jogos, então a popularização das empresas de apostas, percebe-se que a popularização das empresas de apostas também representa grave risco, não falei grave ainda, também representa grave risco. Aí eu tinha dito que ele sofreu violações da sua integridade pessoal, então também representa grave risco socioeconômico e psicológico. Então, integridade pessoal já engloba toda a integridade pessoal de uma pessoa. Aqui eu acabei de falar de novo integridade pessoal, porém abrindo em grave risco socioeconômico e psicológico para os cidadãos. Percebe-se que a popularização da empresa de aposta também representa grave risco socioeconômico e psicológico para os cidadãos ou para os jogadores. Por que cidadãos são esses, né? Tem que ser o cidadão que é vítima disso. Então, para os jogadores. Acho que para os jogadores tá bom, porque eu falei só jogos ali em cima. Agora vamos para a tese. Agora eu preciso deixar claro que eu já deixei claro que eu entendi o problema. Agora eu vou dizer quais vão ser os dois argumentos que eu vou trabalhar aqui de verdade. Então, um conectivo, ou seja, desse modo, torna-se urgente explicitar, porque as pessoas não sabem ainda, se o tema está falando de impactos e é um tema tão novo assim, porque isso é um problema recente, talvez o Enem valorize bastante a minha redação se eu falar que eu vou explicitar para que as pessoas passem a saber do problema. Torna-se urgente explicitar os dois principais impactos, agora retoma, dessa problemática. 2 pontos, os dois principais impactos dessa problemática que eu acabei de falar, sempre fazendo elementos anafóricos de retomada. Quais são os dois principais? Como que eu vou dizer eles? Um é o financeiro, né? Então, o endividamento crônico, mas ele é crônico ou ele é agudo? Crônico é algo que se sustenta ao longo do tempo, mas agudo é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, ele é agudo e é crônico, né? Será que tem uma palavra melhor do que crônico ou agudo? Então, o endividamento
Vou deixar crônico mesmo. O endividamento crônico e o outro problema era a evasão de divisas nacionais. Eu vou dizer exatamente assim. E a evasão de divisas nacionais. Ou a evasão de recursos nacionais. E vai ser bom, essa ordem que eu escolhi é muito boa, porque o problema mais marcante mesmo é o endividamento, mas um segundo problema, que é um pouco menos marcante, mas é um pouco mais sofisticado, é esse aqui. Então, a minha introdução está pronta, tá? Você deve ter visto coisas aí interessantes, né, Mila, para você apontar. Eu sei que tá uma introdução boa, é inquestionável que tá boa, mas eu sinto que não está perfeita. Eu consigo sentir que pela falta de prática, eu sei que você vai ter coisas. Eu sei que com certeza eu dei algum deslize aqui que você vai comentar que vai ser valioso. Agora eu vou acelerar para a gente poder fazer a redação inteira. Então eu vou começar aqui com. E aí? Tô ligado, tem mais de 1000 pessoas na live. Então vamos lá. Não se usa mais em primeira análise porque eles exigem que tenha, pelo que eu sei da última regra, eles exigiam que tinham conectivos que fizessem retomada entre parágrafos. Então eu vou usar diante desse cenário, porque o desse retoma